Eu sei que se você estiver passando por um divórcio agora, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é que sua vida acabou. E eu tô aqui pra te falar que ela acabou mesmo. Mas calma, aquela vida antiga que você tinha, de fato, acabou. Só que agora começa uma nova fase. Eu tô aqui pra compartilhar com você a experiência que eu tive há 5, 6 anos atrás, quando eu me divorciei, e que eu passei por muitas fases e ninguém nunca me contou e nem me avisou. Coisas que eu gostaria de compartilhar com você agora. Ninguém me contou isso quando eu me divorciei. E eu também não tinha muitas pessoas pra conversar. Antissocial que sou, dividi com pouquíssimas pessoas o que me aconteceu na época. E se a minha experiência puder te ajudar a minimizar um pouco o estrago dessa fase, esse vídeo já vai ter cumprido o seu papel. No começo, eu sei que você tá no olho do furacão. Passa muita coisa na sua cabeça, é uma fase muito confusa. Independente se foi você que decidiu ou se a decisão partiu da outra pessoa, o luto e o sofrimento, eles são inevitáveis, né? Ainda que tenha partido de você, como foi no meu caso, eu sei que o turbilhão de emoção e uma névoa escura paira na sua cabeça agora. E, de fato, eu acredito que o divórcio, ele é como se fosse um deserto escuro, sabe? Um lugar que você vai atravessar sozinha, normalmente, né? Ou não, caso você tenha mais sorte que eu. Que você vai atravessar no escuro como uma névoa, uma sombra muito preta, muito dura e muito profunda. Em que você não vê a luz do outro lado. É como se essa luz, na verdade, nem existia. No começo, quando eu decidi me divorciar de um relacionamento de aproximadamente 13 anos, eu sentia muita culpa, porque eu me divorciei com um bebê de 2 anos e pouco. Meu filho acho que tava pra completar 3 anos. E um divórcio com filhos é sempre mais doloroso, é sempre mais difícil. E quando parte da gente, como mãe, tomar essa decisão, a gente pensa muito no impacto e nas consequências da sua decisão na vida, né, desse ser aí que veio e que não tem absolutamente nada a ver com a história que você tá vivendo, né? Se você é a pessoa que decidiu, você deve entender do que eu tô falando agora. Vem o medo, vem a culpa, vem o cansaço extremo, porque eu acho que o divórcio, ele começa muito antes do papel assinado, né? Diferente dos homens, que têm uma visão e um comportamento peculiar em casos de divórcio, a mulher, ela vem se separando e ela vem vivendo luto antes, né? Se você tá passando por isso da mesma forma que eu prospectei o meu divórcio durante muito tempo. Eu tentei me separar várias vezes e de fato eu recuava quando eu dava de cara com o tamanho do desafio, do sofrimento, da dificuldade, né, de você se divorciar muitas vezes de uma pessoa que não aceita e não concorda, né, com a decisão. E você se vê no meio de um limbo em que se você não se separar, você adoece. No meu caso, eu adoeci, assim, absurdamente. E se você se separar, você vai se colocar numa situação extremamente desafiadora, você e seus filhos, se você tiver, em que você sabe que vai enfrentar bastante coisa. O que mais me machucou nessa época foi essa culpa de pensar assim, o meu filho, né? Como ele vai reagir a um divórcio? Porque a gente tem aquela sensação e aquele conhecimento prévio que o divórcio, ele desestrutura uma pessoa, né? Que o divórcio, ele quebra a identidade do indivíduo, né? Ele parte, ele causa uma cisão na alma de uma pessoa. E eu acredito que realmente seja algo mais ou menos desse tipo mesmo que aconteça com uma criança. Como se houvesse uma cisão entre o polo da integralidade dela, né? Porque ela é metade o pai e metade a mãe. E uma vez que esse núcleo familiar ele se desfaz, isso causa, né, um impacto. E eu me lembro do meu filho dizendo que ele queria a família dele de volta. E obviamente que isso me gerava muita dor, muita culpa, muitas noites de choro,
de dúvida, né? De pensar assim, Deus, eu não sei o que fazer, mas eu não aguento mais estar aqui. E ainda que muito doloroso o divórcio, eu penso assim, quando a dor de ficar, né, nessa relação, ela se torna maior que a dor de ir embora, é o momento que deu, né? Não dá mais pra protelar. No meu caso, eu sou uma pessoa muito tolerante ao sofrimento. Eu chego a níveis, assim, de tolerar o intolerável, antigamente. Agora, muita coisa mudou, né? Com muita terapia, muita reflexão e a própria experiência, né? Eu tenho 5, 6 anos que eu me divorciei e hoje eu posso dizer que eu sou outra pessoa, em todos os aspectos. Quem me conheceu naquela época, com toda certeza, hoje não me conhece mais. E no meu caso, eu cheguei assim no extremo, né? Ou eu saía daquela relação, ou eu realmente não sabia o que ia acontecer comigo, porque eu tava muito adoecida, extremamente deprimida, extremamente doente, pensamentos horrorosos. Eu me lembro de não ter vontade de sair da cama, eu não tolerava mais o contato físico com a pessoa, eu não conseguia mais chegar perto, a voz me irritava, a presença me irritava. Foi realmente um relacionamento muito adoecido, muito desastroso, que deveria ter acabado muito antes. Mas enfim, né? Como eu já falei sobre a tolerância extrema e a questão adoecida disso, eu acabei ficando e me acovardando diante de uma situação que deveria ter nem começado, né? Deveria ter ou terminado lá no começo. Porque com 20 dias de relacionamento, eu já sabia que eu tinha feito uma cagada monstruosa na minha vida. Enfim. E aí, depois disso, eu ainda tive um filho. Pois é, né, minha senhora? Pois é. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas, enfim, ele é a maior bênção da minha vida. E, independente de como foi a história, foi o que me restou de a única coisa bonita que esse relacionamento me trouxe, que foi o meu filho. O pensamento que mais me assombrava na época, e talvez se você é mulher e mãe, você vai entender o que eu tô falando. É o medo de não dar conta, né? Eu pensava, eu sempre trabalhei, eu tinha uma renda, tenho uma profissão, e eu pensava assim, ainda que eu tivesse um salário razoável, né, pra garantir dignidade pra mim, pro meu filho, nessa transição, eu não tinha reserva de emergência, eu saí com R$300 no bolso, e uma vontade enorme de recomeçar e de dar um ar de paz e tranquilidade pro meu filho. Eu sempre falei pra ele assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir proporcionar o conforto material que você merece agora. Eu não sei como vai ser isso, eu não sei quais serão as possibilidades de te prover com conforto, com a vida que ele estava vivendo, né? Que era materialmente confortável na casa em que eu vivia. Mas uma coisa eu olhei nos olhos dele, assim, muito emocionada e mexida. E eu prometi pra ele que um lar de paz e de harmonia ele iria ter. E foi esse ímpeto e essa motivação que me fez realmente aguentar e entender e enfrentar os medos que me assombravam. De não ter dinheiro, de não dar conta, de não ter ferramentas psicológicas necessárias para enfrentar o cara adoecido, que era o pai dele, enfim, e o medo, né? Eu tava sozinha, morando numa cidade estranha, em que na época eu fui assumir um concurso lá, eu não conhecia ninguém, eu tinha alguns amigos, poucos, mas bons amigos, eles sabem quem são, mas eu não tinha ninguém, não tinha apoio familiar, não tinha apoio financeiro, eu peguei dinheiro emprestado de alguns amigos para poder me separar, porque eu tinha R$300 na conta, e enfim, e saí com o carro, com os meus cachorros, com a minha caixa de material cirúrgico, com os meus livros. Então eu saí com os meus cachorros, meus livros, minha caixa de material cirúrgico, eu sou veterinária, e um turbilhão na cabeça, né? Uma sensação... no meio do caminho ainda achei uma gata na rua, que meu filho quis levar pra casa. A gente adotou uma gata no mesmo dia que eu saí de casa, assim, melhor momento pra isso, né? Só que não. E aí, então,
começou, de fato, a minha vida nova, né? O meu recomeço. No começo, como eu falei, é você atravessar o deserto escuro, né? A névoa escura, que é esse momento onde você decide tomar a decisão e onde você sai. Ou se decidiram, né? E você recomeça igual. Se alguém tomou a decisão do divórcio e você é a pessoa que recebeu a notícia e vai continuar. Como eu falei, eu acho que é difícil para os dois lados, né? Mas talvez seja mais difícil para a pessoa que recebeu, né, a notícia, enfim. Mas enfim, o luto vai existir, a dor vai existir, a sensação de fracasso por um projeto de família que um dia existiu vai existir, né? É uma sensação de escolher errado, uma decisão, uma sensação de puta merda, eu deveria ter saído disso aqui muito antes, né? Imagina, eu perdi 13 anos, né? Eu não vou falar, mas você não pode falar que você perdeu porque serviu de experiência. Olha, eu, sinceramente, tá. Uhum. Perdi, meu. Perdi. Eu aprendi muita coisa. Sim, mas eu não queria ter aprendido, não dessa forma, entendeu? Escolhi errado, era muito nova, enfim. Nunca tive orientação, nunca tive alguém que me ensinasse como escolher um bom homem, o que eu deveria ver num homem antes de me casar, antes de me relacionar. Não sabia, era muito jovem, muito imatura. Eu comecei esse relacionamento, acho que eu tinha 18, 19 anos, entendeu? Não sabia nada, enfim. E ficou muito tempo, por quê? Porque eu precisava de terapia na cabeça, entendeu? Porque você ficar muito tempo num relacionamento bosta, quem precisa de terapia é você, tá? Não é a outra pessoa, é você. Você precisa de terapia, você precisa de ajuda pra você poder sair fora disso o mais rápido possível e não desperdiçar vida e energia com uma pessoa que te adoece, tá? Então tá. E aí, você começa então a viver as fases do luto. Se vocês quiserem que um dia eu explique sobre as fases do luto, eu li muito sobre isso na época pra poder entender e a lidar com isso, eu com os meus pensamentos. E tem várias fases, né? Aí começa a aceitação, a raiva, enfim. Como eu disse, o divórcio, ele não começa na hora que você assina o papel. Ele não termina na hora que você assina o papel. Ele começa. E aí, meu filho, é tiro, bomba, confusão e gritaria, entendeu? Então, o que eu posso te falar o recomeço vai ser lento. A sensação de que você tá no limbo é real. Você precisa, nesse momento, olhar pra você, se acolher antes de tudo, antes da culpa, do julgamento alheio, do seu próprio julgamento. Se perdoar. Isso pra mim foi o mais difícil, porque eu ficava pensando, por que eu entrei nisso? Por que eu embarquei numa dessa? Por que eu não saí antes? Por que eu engravidei? Por que, sabe? Não. Aceita, se acolhe, se perdoe. Isso é essencial para que você possa recomeçar do zero, para que você possa recomeçar mais leve, mais inteira. Então, se perdoe, se acolha. Não volte atrás. Não volte atrás. Não volte atrás, tá? Se a outra pessoa insistir, vir, igual no meu caso, que vem, não, pelo amor de Deus, não acredite e não volte atrás, tá? Se você saiu de um lugar de sofrimento, disposta a encarar um divórcio, é porque lá era muito ruim. E a gente tem uma tendência, que quando a gente termina um relacionamento, a gente começa a lembrar das coisas boas como uma forma do nosso ego, o ego, eu tô falando aqui, da nossa psique mesmo, sabe? De nos proteger e de nos minimizar o impacto, ou nos poupar do impacto de um divórcio, que é brutal, né? Eu li uma vez, nessa época, que o luto do divórcio, ele só perde pro luto de um filho. Então, veja bem, não é conversa fiada, não é mimimi, é uma dor real, é um luto real de uma história que você projetou e não aconteceu, é um luto de uma pessoa viva, e que muitas vezes vai tentar fazer da sua vida um inferno, tá? Experiência própria. E que você vai ter que atravessar as fases da aceitação, da negação, da raiva de você mesmo, como eu já falei, que eu acho que é a pior, é a que mais machuca, né, a gente. E nesse momento, como eu te falei, eu passei pelo meu divórcio muito sozinha. Foi um processo muito interno, muito solitário, duro e muito eu
e Deus, assim, sabe? Se você estiver passando por isso, eu não recomendo que você passe por essa situação sozinha, assim como eu passei. Se você tiver possibilidade de buscar o apoio da sua família, dos seus amigos, de um bom terapeuta, um psiquiatra, se você achar pertinente, se a depressão estiver te engolindo, ou os transtornos mentais que podem ser engatilhados nessas situações de sofrimento, procure ajuda, né? Se aproxime dos seus familiares, se aproxime dos seus amigos. Se você tem uma religião ou uma crença, se volte para Deus, para a espiritualidade, se conecta com algo maior, com seu anjo da guarda, enfim, independente de você, do que você acredite, se apegue nisso, porque se você tiver esse apoio, para você atravessar aquele deserto escuro que eu te falei, nesse que você talvez esteja agora, tudo isso não vai te impedir de atravessar esse deserto do divórcio. Não vai resolver você não atravessar o deserto preto, mas vai amenizar e vai te fazer seguir segurando na mão de alguém, o que faz muita diferença, sabe? Não entre em outro relacionamento imediatamente, né? Não faça isso. Viva o seu luto, acolha você, suas dores, junte seus cacos, olhe pra você, foque nos seus filhos, foca no seu trabalho, porque nessas horas, além da dor, é o dinheiro que vai te ajudar. É o dinheiro que vai te possibilitar dignidade, mudar, sair, mobiliar uma casa, pagar um advogado, que é caro. E vai te possibilitar ter tempo e respiro para você resolver as questões que talvez vão levar mais tempo do que o esperado. Nessa fase, não se cobre cura, não se cobre superação, não se cobre vida que segue e toque o baile, não se cobre isso, sabe? Só se acolha, estabeleça pequenos rituais, tome um café sozinha, compre um livro, tenta encontrar uma amiga, sei lá, tomar uma cerveja com ela, sentar num boteco, chorar um pouco as pitangas, sabe? Fazer uma caminhada, escovar o cabelo, fazer a unha, olha pra você, começar uma atividade física, pequenos rituais, tomar um banho gostoso, passar um creme no cabelo. Eu fazia muito isso. Nos finais de semana que o meu filho ia visitar o pai, eu às vezes passava o final de semana toda com um livro, café, um creme no cabelo, uma vela acesa e um banho quentinho. Às vezes tomava sol no fundo da minha casa, ficava lá quieta, sabe? Cuida de você nesse momento. Cuide dos seus filhos, que vão precisar muito de você, mas cuide de você, pra você estar inteira por eles também, entende? Estabeleça esses pequenos rituais de autocuidado, de autoamor, porque isso vai te ajudar, assim, extremamente nessa fase, que é a fase dos seus cacos. Essa fase, ela existe, ela é real, e embora você possa ter apoio e ajuda familiar, é você quem vai se reconstruir e se reencontrar. Porque é isso, a gente perde a identidade quando a gente tá num relacionamento, em alguns relacionamentos. Quando é relacionamento longo, isso é muito mais real. E agora você vai ter que se encontrar. Você vai ter que descobrir quem você é, do que você gosta, como você gostaria que fosse a sua vida. Quais as decisões que você deixou de tomar lá naquela vez, lá naquele relacionamento, que agora você pode tomar, que agora você pode fazer. Que desejo você gostaria de realizar? Se volte pra você. O autoconhecimento agora é fundamental. Uma rotina que me ajudou muito foi meditar um pouco. Então, às vezes eu pegava o café de manhã, sentava lá fora, meditava alguns minutos, isso me acalmava, colocava os pensamentos em ordem. São pequenas coisas que vão te ajudar a atravessar a névoa desse divórcio escuro, desse deserto ruim, entende? E eu vou falar uma coisa agora que eu acho que na minha época eu não era tão assim, ou não sei se eu não era muito conectada, mas não se compare. A gente vê nessa época de rede social, de Instagram, e os divórcios, assim, muito amigáveis, né? Um textão, assim, de ai, somos amigos, temos objetivos diferentes, mas somos maravilhosos, e saem pra jantar, e juntam as suas crianças. Cara, para. Ai, para, tá, para. Não, olha.
Sabe? Esses divórcios que somos grandes amigos, vamos nos reunir para as festas das crianças, e a gente se apoia, a gente se ajuda. Para, é mentira, entendeu? É mentira. É mentira, não existe isso. Um divórcio é uma cisão de uma família. Ah, mas eu conheço um caso de uma mulher que ficou super amiga do ex-marido. Sim, ela é exceção, tá? Pergunta aí pra qualquer advogado, tá? 99% dos divórcios é tiro, bomba e gritaria, minha amiga, tá? E vence quem tem mais dinheiro, ou vence quem aguenta a ponta mais grossa, vence quem tem equilíbrio, quem tem apoio. É isso aí, entendeu? Ah, Samara, você tá falando que divórcio é uma guerra? É isso mesmo que eu tô falando, É uma guerra. E é uma guerra com alguém que você acha que você conhece. Você não conhece. Não, mas eu fiquei casada há 30 anos, eu sei bem quem ele é. Não, você não sabe. Você não sabe. A gente não conhece uma pessoa quando a gente casa com ela. A gente conhece o pior lado de uma pessoa, e talvez de fato quem ela sempre foi você não quis aceitar, no momento em que você se divorcia dela. O grau de crueldade, o grau de egoísmo, o quanto a pessoa é capaz de arrebentar com seus filhos para poder te atacar, que sabe que é onde que dói. A ferida da rejeição do outro, quando é você que dá o pé na bunda, como foi o meu caso, ela grita, entendeu? E você tem que estar preparado pro circo, porque muitas vezes, se você der sorte de se separar de um cara são, sóbrio, e que também queria se divorciar, beleza, ótimo. Eu conheço algumas amigas que o cara simplesmente foi embora e vida que segue. Agora, não é todo mundo que tem essa sorte. Eu não tive, né? Se você se separar de uma pessoa que fica esperneando, minha amiga, é guerra, assim. É guerra, tiro, bomba e gritaria, entendeu? É o seu deserto preto. Preto, que você olha e fala, meu Deus, não vai ter jeito isso aqui. Mas vai. Eu tô aqui do outro lado pra te falar que vai, tá? Talvez não com a paz que você gostaria para sempre. Se você tiver filhos, eu não sei se isso um dia vai ser possível, mas melhora muito quando você chega lá do outro lado do deserto e vê os primeiros raios de luz, entende? E percebe que a vida não acabou. O que acabou foi aquela vida de merda que você tinha. Aquela acabou. E graças a Deus, né? Até que enfim. Antes tarde do que mais tarde, né, querida? Então, assim, aquela acabou. Agora começa uma outra vida. Uma nova vida. É como se você ganhasse um novo papel em branco lá depois que você atravessou o deserto e tá num campo florido de sol. O que você vai fazer com isso? Entende? Quais as lições valiosas você vai levar com você? Né? Qual apoio e quão inteira você vai poder já estar para você acolher os seus filhos e seguir a vida em paz com eles? Entende? Então, assim, não se compare com as pessoas que terminam um divórcio e 2 meses depois estão felizes e com novos relacionamentos e tranquilas e alegres e curtindo super a vida. É mentira, tá? É mentira. Ou a pessoa é doente mental, aí pode ser, né? Mas pessoas normais sofrem e sofrem feito uns cachorro velho no divórcio. A verdade é essa, tá? Ainda que eu tenha decidido, ainda que o meu relacionamento tenha sido, assim, aversivo, eu sofri igual uma cretina, tá? Eu sofri, eu padeci, eu chorei, eu me culpei, eu me odiei, eu fiquei me culpando porque eu não dei uma família pro meu filho, que era o sonho que eu tinha, de ter uma família estruturada, de ter um relacionamento saudável. Eu me senti burra, eu me senti idiota, eu me senti incapaz, frustrada. Mas aí você se lembra que um relacionamento não é feito por você, entende? E que tem relacionamentos que vêm só pra te ensinar a deixar de ser trouxa mesmo, entende? Tem relacionamento que tem essa função. E talvez esse seja o seu, talvez seja o meu, entende? Então, assim, não se compara, tá? Não se compara. Se volta pra você. Se volta pra você, busca a sua identidade. Você não é ex de ninguém, tá? Você não precisa ser conhecida como, a ex do fulano. Porque a ex do fulano, não. Não, você é você. Se reencontra. Olha pro espelho. Olha nos seus olhos. Se ame. Resgate o amor que você tem por você. Talvez você tenha ouvido, como eu ouvi, muitas críticas com relação à sua aparência, com relação
ao seu jeito, com relação à sua risada alta, com relação ao batom vermelho que você passava, com relação ao quão desorganizada você poderia ser na sua casa, porque você não era uma Amélia maravilhosa. Sabe? O que o outro pensa de você, o que as pessoas vão pensar de você, é problema delas. Ele pensa o que ele quiser. Entendeu? Se tu é homem e ela se separou, ela que pensa o que quiser. Ah, mas a sua família tá te julgando? Sua família acha que você não deveria ter se separado, né? Foda-se. Ninguém sabe. Ninguém tava lá dentro. Ninguém dormia junto pra saber como é que era, entendeu? Então faça por você. A vida é sua. É breve. Faça o que você quer. Faça o que você acha que é certo, que é melhor pra você. Preserve a sua saúde mental. E eu vou dar uma dica aqui. Que, bicho, eu precisava ter aprendido antes. Eu não aprendi, tá? Eu não aprendi lá atrás. Talvez eu esteja aprendendo agora. Mas eu vou te falar, e se você puder ouvir, acho que é o ponto alto desse vídeo. Se você lembrar só disso, pra mim já valeu a pena estar aqui falando pra você e compartilhando pra você essa intimidade e esse problema que eu passei. Eu lembro de uma vez na terapia, minha psicóloga falar assim, o convite para o inferno, nessa situação, ele vai acontecer. A outra pessoa, dependendo do que ela tá passando, da forma como ela tá processando esse acontecimento, ela vai te convidar pro inferno. Não aceite esse convite. Tá me ouvindo? Vou falar de novo. Não aceite esse convite, tá? Não morda a isca. Não morda. Principalmente se você é mulher, tá bom? Porque se você é mulher, a isca vem, o convite pro inferno vem pra te taxar de louca, de desequilibrada, maluca, você viu? Pra ser usado na justiça contra você. Pra pegar os prints de você xingando um crápula que usa seu filho pra te atacar ou pra te ameaçar, porque você é destemperada. Você é maluca. Ai, tá vendo como ela é louca? Eu sempre falei que ela era louca. Ah, ela deve ter pedido divórcio porque ela tem outro. Se você não viu isso, se prepara, tá? Porque eles são previsíveis, é tudo a mesma coisa. Tudo farinha do mesmo saco. Então, assim, ó, não morda a isca. Ah, mas ele tá me xingando. Não morda a isca. Ah, mas ele falou, não morda a isca. Não entra na dele. Não morda a isca. O cara, ou a mulher, enfim, ele vai estar dentro de uma piscina de lodo, dependendo de como ele processa isso, te convidando pra entrar. Não entra. Não entra. Não caia nas provocações, tá? Busca ajuda, busca terapia, busca amigos, busca família. Respira fundo 20, 30, 40, 50 vezes se preciso, mas não morda a isca. Eu mordi a isca várias vezes, eu aceitei o convite pro inferno várias vezes, e eu vou te falar, isso só piora as coisas. Isso só te arrebenta, isso só te maltrata, isso só te desestabiliza, e você não precisa de mais sofrimento além do que já existe nessa situação, entende? Porque se você não morder a isca, e eu sei que é difícil, tá? Porque a vontade é de pegar assim, ó, e torcer o pescoço. Mas se você não morder a isca, boa parte dos seus sofrimentos vão ser minimizados. E você não vai ter dado o palco pro palhaço, entendeu? Só tem espetáculo lá no circo se tiver plateia. Não seja plateia. Deixa ser palhaço sozinho, entendeu? Deixa surtar, deixa espernear, deixa... Ah, vai ser um coitado, vai ser vítima, vai ser... Ai, meu Deus do céu. E mais um recado. Se você estiver sentindo que a sua integridade física, psicológica, estiver ameaçada, denuncie. Denuncie. Ah, mas Samara, medida protetiva, a gente vê um monte de mulher que morre, não interessa, mas denuncie. Denuncie, crie histórico. Peça ajuda, vá à polícia, grita, esperneia você. Não aceite abuso. Não aceite, você não precisa estar acuada. Entende? Porque é isso que eles fazem, eles querem te acuar, eles querem te ameaçar, eles querem te aterrorizar. Não morda a isca. Não morda a isca. Se você precisar sumir,
desaparecer, ir embora, pra você proteger a sua integridade e a integridade dos seus, vá embora. Vá embora. Não pense duas vezes. Ah, mas eu não tenho dinheiro, e ele tá te ameaçando. Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho pra onde ir. Dá um jeito. Dá um jeito. Vai embora. Vai embora. Tome muito cuidado. A gente não sabe do que as pessoas são capazes. Tá? Então me ouve. O deserto vai acabar. Vai acabar. Eu passei por ele. O meu processo foi lento, tá? Eu não atravessei o meu deserto igual as influenciadoras masters em 2 meses. Levou anos. Mas eu passei por ele. Eu me reconstruí, eu me refiz psicologicamente, emocionalmente, financeiramente. Eu recomecei, eu venci essa história. E eu tô aqui hoje pra te falar que vai passar. Sim. Ah, mas é muito clichê, né? Vai passar, tudo passa. Mas é isso mesmo. Não tem nenhum sofrimento que não seja temporário. Vai passar. E depois que você atravessar aquele deserto, que você chegar lá no Campo Florido e que você se sentir viva de novo, porque é essa sensação de alívio, de paz, de superação, de gratidão por você ter tido força pra passar, pra enfrentar, pra dizer, pra dar um basta, entendeu? Quando você chegar lá no Campo Florido, que você se sentir viva de novo, você vai entender que a vida, de verdade, a vida, sabe? A vida que pulsa, ela só começou. Pode ter certeza disso. Ela só começou. E aí você vai entender que aquele deserto escuro, ele valeu cada minuto. Você vai sair outra pessoa. Mais viva, mais inteira, mais alegre, mais esperançosa, cheia de vontade de viver. Isso vai acontecer. Pode ter certeza. Acredita no que eu tô te falando. Acredita em quem comeu o pão que o diabo amassou. E como ainda de vez em quando, mas hoje eu não mordo mais a isca. Entendeu? Hoje eu deixo o palhaço lá fazendo malabarismo sozinho. Ah, se quiser você vai pro semáforo. Aqui não, jacaré. Aqui, meu filho. Aqui deu. Entendeu? É sobre isso. Se esse vídeo te fez sentir menos sozinha, se esse vídeo te trouxe um pouco de paz e acolhimento e de esperança pro seu coração, ele já cumpriu o seu propósito. E eu te agradeço por estar até aqui e te desejo, sinceramente, de coração, que Deus te abençoe nessa fase, que você possa ter todos os recursos necessários para atravessar desse deserto preto, chegar lá do outro lado e se dar de frente com o Campo Florido. Se você quiser me contar em qual fase do recomeço você tá, ou em qual fase do deserto você tá agora, escreva aqui no comentário pra gente trocar uma ideia, tá? Você não tá sozinho. Não tá sozinho, não se esqueça disso, tá bom? Um beijo. Até a próxima.